Olá, graça e paz. Aqui estamos novamente. Vocês sabem que nós estamos nessa série. Quem está acompanhando, quem não estiver acompanhando, está lá gravado no YouTube, uma a uma. Mães Intercessoras, do pastor Hernandes Dias Lopes. Mas esse aqui, o poder da oração dos pais, né? O poder dos pais que oram e o poder da palavra dos pais. Então, nós estamos não lendo o livro, nós estamos usando em cada capítulo, retirando alguns parágrafos para lermos, e se tiver algum comentário a gente faz, a parte de Deus também. E eu peço a vocês que hoje, o capítulo 6, ele diz assim: Deus está procurando mães que ousem ser guardas das fontes. Gente, muito bom. É um capítulo assim que tem assim ensinamentos maravilhosos para nós. Todo livro, né? Mas aqui ele começa a falar de um capelão do Senado norte-americano, Peter Marshall. Esse capelão, ele era presidente da Igreja Presbiteriana de Washington, lá em 1949, e ele escreveu um livro pequeno, mas um livro chamado Livro Guarda das Fontes. Gente, e aí ele começa a falar de um exemplo interessante. Ele conta uma história no livro dele que existia um local em que era tipo numa montanha, né? Depois vocês podem procurar, né? Melhor, né? Para vocês lerem, que eu vou fazer um resumo rápido. Se pular alguma coisa, quem já leu o livro, me desculpe, né? Mas ele fala de um personagem muito misterioso. E esse personagem, ele vivia numa floresta. E essa floresta era assim, é tipo um personagem assim romântico. E nessas colinas eram cheias de arvoredos, água cristalina, flores, borboletas, pássaros cantando. Então a alegria estava no sorriso das crianças, quando ouvia os pássaros, era uma felicidade naquele vilarejo e naquela colina, naquele local. E esse personagem, ele trabalhava na prefeitura, só que ninguém nunca via esse personagem. E ele vivia limpando as fontes. Ele limpava, tirava o lodo, tirava as folhas secas, os entulhos, e para que a água pudesse jorrar pura, cristalina, límpida para a vila. Mas um dia a Câmara Municipal da cidade se reuniu e falou assim: gente, a gente fica pagando o salário para esse guarda das fontes e a gente é só um personagem romântico. Nós nunca vimos ele tá sempre, ninguém nem conhece, tá lá no reservatório, lá no alto, tá fora da cidade. Vamos economizar. Vamos fazer o seguinte: vamos dispensar esse funcionário e vamos pôr um reservatório de concreto. E aí não precisa mais do serviço dele. Ok, eles fizeram isso. Dispensaram o guarda da fonte, e aí ele nunca mais visitou as nascentes no seu interior e ficou longe enquanto eles estavam construindo o reservatório de concreto. Ok, construíram o reservatório de concreto e aí não tardou para que o lodo chegasse, as folhas empodrecidas entulhassem e poluíssem o canal por onde a água ia descer. O lodo, o barro foram se acumulando e na caixa de concreto que eles construíram. E a água, que outrora era límpida, que era agora estava barrenta, estava não mais límpida. E assim, daqui a pouco começou as borboletas irem embora, os pássaros não cantavam mais, os cisnes que estavam ali, naquele lugar com aquela água límpida, né,
foram embora da cidade e tudo começou a ficar escuro, cheio de tristeza. E finalmente chegou uma epidemia na cidade, uma doença que estava alcançando os lares e eles não sabiam por quê, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. E aí, quando eles descobriram, era o quê? Aquela água estava vindo para a cidade contaminada, não estava limpa, estava contaminada. E aí eles chegaram à conclusão que era necessário, preciso contratar de novo, recontratar o guarda das fontes. As águas puras e límpidas, quando o guarda da fonte voltaram a jorrar, trazendo vida para a vila, saúde para a vila, para as crianças. Os moinhos começaram a girar, os cisnes voltaram para a cidade, os pássaros voltaram a cantar, as borboletas esvoaçavam de novo, com aquela beleza toda. E aí, Peter Marshall conta essa linda história para trazer para as mães um ensinamento. Ele diz que as mães são os guardas da fonte. Interessante, né, gente? Olha que lindo, as mães são os guardas da fonte. As filosofias reinantes nestes séculos induzem geração presente a uma ética relativa situacional. Os valores morais absolutos estão sendo, nós sabemos disso, estão sendo atacados desde os seus alicerces. Vocês estão vendo que o primeiro é a família, o alicerce da família está sendo atacado furiosamente pelo inimigo. Agora minhas palavras, né? Mas voltando aqui o livro. As colunas da nossa sociedade estão sendo bombardeadas com arsenal pesado. Qual é a coluna da sociedade? É a família. E nós estamos vendo aí no Brasil, a família está dizendo que não é nem necessário família. Então, arsenal pesado. A família está perdendo os seus referenciais. As pessoas casam-se para divorciar-se e casar de novo. A infidelidade conjugal é vista assim de uma maneira assim tranquila. O sexo no namoro, a gravidez na adolescência e o aborto. Tá aí, vocês estão vendo eu daqui dos Estados Unidos, da onde eu estou morando, a gente segue como é que está aí a luta, né, para a não legalização dessa criminalidade, né, da matança dos inocentes. Homem pós-moderno tem vergonha agora de ser honesto. Hoje, ser honesto não é mais vergonhoso. A castidade não é um motivo agora assim, de zombaria para os jovens. A degradação moral, o escárnio da virtude. E o pastor aqui coloca, são lixos que nós, né, temos que retirar, entulhos que estão soterrando, que estão trazendo lixos. Isso tudo são lixos que estão sendo o quê? Soterrando as fontes das quais se abastecem nossos filhos, os seus filhos. Isaac cavou poços onde jorrou água limpa e cristalina. Mas os filisteus vieram e soterraram os poços de Isaac. Jogaram entulhos e estancaram a água. Estão querendo jogar entulhos, estancar a água, ou então deixar a água barrenta, fética, ou com entulhos. Havia água, mas ela não podia jorrar. Havia água, mas ela estava estancada e poluída. Isaac tirou o entulho e a água voltou a jorrar. Isaac tirou o lixo e a vida brotou novamente. Assim as mães precisam fazer. É necessário que nós, queridos irmãos, que elas velem pelos seus filhos. Aleluia. Protejam os seus filhos. Orem por eles. Aconselha-os. Abençoe seus filhos e o eduque no temor do Senhor. A correnteza aí
Sim, aí aqui ele dá outro exemplo, irmãos. Ele dá o exemplo de uma antiga lenda indiana. Essa lenda indiana, ele fala que retrata o seguinte: tinham dois pescadores à margem de um rio. Esses pescadores, eles ouvem os berros contínuos de uma criança que estava sendo levada pela correnteza, pedindo socorro. E os pescadores pularam na água e conseguiram salvar essa criança. Mas quando eles colocaram essa criança na margem, o que aconteceu? Eles começam a ouvir de novo berros dizendo socorre-me, socorre. E quando eles estavam vendo, eles viram que vinham quatro crianças. Agora não mais duas, 4 crianças. E eram só 2 pescadores. E aquelas 4 crianças gritavam. E dessa vez, eles só conseguiram resgatar 2 crianças. E quando eles resgatam 2 crianças, daqui a pouco eles ouvem de novo uma gritaria maior. E agora... Desculpe o meu telefone, eu esqueci de desligar. E agora, ele já não era mais 4 crianças, eram 8 crianças. E nessas 8 crianças, eles vinham pela correnteza abaixo. Aí os pescadores já não podiam fazer nada. E fez o seguinte: um dos pescadores vira as costas do rio, começa a ir embora. Aí o outro pescador amigo diz: você está louco? Você não vai me ajudar? Você não está vendo o que está acontecendo? Aí ele falou: faça o que puder, que eu vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio. Essa antiga lenda indiana retrata como nós sentimos-nos no Brasil. Temos poucos braços para tantos afogados. Precisamos de braços estendidos para salvar as crianças, os jovens, que estão sendo lançados no rio da marginalidade e da impunidade social. Nós precisamos de braços para poder puxar essas crianças, puxar os nossos jovens e tirá-los disso. Precisamos de mães piedosas, de mães que levem, que ensinem a palavra de Deus, que faça como Lloyd e Eunice, né, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. Elas, diz a palavra, né, que elas consagraram Timóteo ao Senhor. Desde a infância, ensinou as sagradas escrituras para Timóteo. O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos? Provérbio 22:6 diz que devemos ensinar a criança não no caminho que ela quer andar, mas no caminho em que ela deve andar. Primeiro, amamos a Deus e depois ensinamos os nossos filhos a amarem a Deus. Primeiro, tiremos os entulhos da nossa própria vida para depois ajudarmos os nossos filhos a viverem uma vida limpa. Primeiro, temos intimidade com Deus para depois criarmos os filhos na demonstração e disciplina do Senhor. Aleluia. Guarda das fontes. Não abandone o seu posto. Nós somos a guarda das fontes. E o capítulo 7 diz: Deus está procurando mães que ousam colocar os seus filhos em ninhos, os seus ninhos, né? Os ninhos dos seus filhos, onde estão os seus filhos, nas alturas, longe de predadores. Porque a águia, ele dá exemplo da águia. A águia, ela coloca o ninho dela longe dos predadores. Jó 39, 27, 28 diz sobre isso. Uma das maiores tragédias da sociedade atual é que os pais não procuram colocar os seus ninhos dos seus filhos, colocar o ninho dos seus filhos em lugares seguros.
Ah, gente, nós temos que ver que não é tão importante nós pensarmos, claro que nós queremos filhos na sociedade bem vistos, estudados profissionalmente, mas cuidado para a gente não escolher a coisa errada. Ló, ele escolheu para suas filhas um lugar que ele achou que era um lugar de riqueza, um lugar bom. Ele escolheu as campinas do Jordão. Só que lá ele armou a tenda em Sodoma e Gomorra. E ele estava levando a sua família para uma cidade corrupta e promíscua. Promíscua, A mulher dele se tornou uma estátua de sal. As filhas, os genros, né, foram destruídos pela cidade por causa do materialismo cego. Tudo isso porque Ló não cuidou das suas filhas, não construiu, não colocou as suas filhas, que o ninho delas, né, no coração do pai, mas colocou o ninho delas em Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Foi considerado o homem o coração de Deus. Vocês sabem quem foi? Davi. Ele era um homem valente, ganhava todas as guerras, tinha tanto prestígio, triunfava tanto em todas as guerras, conquistou terras. Mas Davi, ele não construiu o ninho para os seus filhos em lugar seguro, em lugar alto. Não dá aqui para comentar o que aconteceu com a família de Davi, mas nós sabemos, se você estudar a palavra de Deus, que Davi foi um pai omisso, um pai muito omisso. E aí o pastor pergunta aqui, onde você está edificando o ninho de seus filhos? Que princípios de vida você está ensinando para os seus filhos? Quais são os valores que você está passando para os seus filhos? Onde os seus filhos andam? Com quem eles andam? Quem são os conselheiros dos seus filhos? Quem frequenta a sua casa com os seus filhos? O que os seus filhos estão fazendo? A que horas eles chegam em casa? A Bíblia também fala de Eli. Eli que foi, oh meu Deus, por 40 anos, sacerdote e juiz. Ele viajava, ele aconselhava. E, no entanto, ele esqueceu da sua casa. Enquanto ele tinha 2 filhos, nós sabemos, Efoni, né? E Finéias. E ele estava tão envolvido com tantas coisas. E talvez deixou de dar atenção para o mais importante, que eram os seus filhos. E os seus filhos estavam crescendo dentro da casa de Deus, mas sem um pai presente. Um apoio, uma disciplina e uma direção. Oh, meu Deus, foram crescendo como filhos de Belial, filhos do diabo. A Bíblia diz isso. Jovens irreverentes, adúlteros e indisciplinados, porque seu pai tinha tempo para todos, menos para os seus próprios filhos. Não os disciplinava, não os corrigia. Ao contrário, tornava-se conivente com seus pecados. Quando as pessoas iam falar, ele não fazia nada. Davi foi de igual forma. Foi um pai complacente. Não disciplinava seus filhos. Então, irmãos, aqui esse capítulo 7 dá exemplo da águia. A águia, eu não vou poder ler todo o capítulo, mas ele diz aqui que a águia, ela ensina os seus filhotes como voar, ela ensina pelo exemplo. Às vezes os filhos rejeitam o ensino dos pais, e o que fazer? Aí ele está falando aqui da disciplina, que é muito importante, o discipulado, a restauração. E assim ele termina esse capítulo dizendo: continue se colocando na brecha em favor dos seus filhos. Nenhuma gota de suas lágrimas será desperdiçada. Deus é poderoso para transformar os seus filhos, tirando deles o coração de pedra e colocando um coração de carne. O que para o homem é impossível é possível para Deus. Não desista dos seus filhos.
Os perdidos podem ser achados, os mortos podem reviver. Você ainda poderá celebrar a festa da restauração dos seus filhos. Ore, age e espere no Senhor. Oremos, Pai querido. Oh Deus, Senhor, que nós possamos, ó Pai, sermos aqueles, Senhor, que vamos limpar. Sermos, Senhor, aqueles que vamos limpar, Senhor. Que vamos estar trazendo, Senhor, para os nossos filhos, Senhor, fontes de água limpa, Senhor. Que a nossa fonte, que a nossa vida seja, Senhor, para nossos filhos como essa fonte, Senhor. Que nós não deixemos, Senhor, ser entulhada pela uma sociedade corrupta, uma sociedade que hoje está vivendo, Senhor, uma degradação espiritual, mas que nós possamos, Senhor, tirar esse lixo e trazer para os nossos filhos, Senhor, água limpa. Senhor, nós não podemos fazer isso sem a tua ajuda. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo agora, Pai, na vida de cada mãe, de cada pai, que tome a posição, Senhor, a posição que tu tens dado como sacerdote do seu lar, para ministrar palavra de vida para seus filhos, ainda que seus filhos já tenham até casado, eles são teus filhos e você vai continuar profetizando vida na vida deles, vai profetizar que eles são do Senhor, eles são flechas na mão do guerreiro, e você como guerreiro, você como guerreira, atire essa flecha para o alvo que é Cristo, atire essa flecha para o alvo que é a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, a vida em Cristo. Nós podemos fazer isso orando, podemos fazer isso não sendo omissos. O mais importante hoje, Jesus Cristo, Jesus está voltando, é que nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso, levante hoje, Senhor, que nós possamos profetizar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Nossos filhos estão na arca, entrarão na arca conosco. Jesus, tu és a nossa arca de proteção. Em nome de Jesus nós profetizamos filhos rebeldes, filhos omissos, filhos que não querem ouvir seus pais, filhos que estão longe do caminho do Senhor. Volte a ter a palavra de Deus no coração deles. Em nome de Jesus, remove as pedras, tira o entulho que tem causado danos, Senhor, que tem trazido, Senhor, doenças na alma, e cura, Senhor, esses filhos, em o nome de Jesus. Graças te damos, Pai, pela tua bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com mais, cada um com mais 10, e saiba que tá lá o gravado, tá bom? Lá no canal. Procure a compartilhar com muitos. Deus abençoe e até a próxima. Até amanhã.